florescendo no processo, né? Então, nós vimos semana passada que faz-se necessário estarmos enraizados, e que isso vai nos trazer a presença de Deus, o crescimento naquilo que Deus tem a realizar na nossa vida, né? E vimos também que, para que esse processo aconteça na nossa vida, se faz necessário que nós aceitemos aquilo que Deus tem em particularidade com a gente, né? Vimos que naquilo que Deus tem para conosco, naquilo que Deus tem acrescentado em nossas vidas, nós precisamos, né, permanecer nisso. Nós precisamos, né, particularmente permanecer dentro desse processo. Nós precisamos, né, continuar nessa caminhada. Nós precisamos nos aperfeiçoar em Deus, e Deus há de revelar tudo aquilo que Ele tem para nós, queridos. E hoje, né, nós vamos realmente ver que esse processo que Deus inicia na nossa vida, e que Deus ele constantemente vai operando, ele tem um objetivo. E esse objetivo, amados, é justamente alcançar um sucesso, né? Mas não pensa você que esse sucesso está ligado àquilo que o mundo oferece. Não é um sucesso no padrão do mundo, mas sim um sucesso dentro daquilo que Deus tem como planejamento para você. Amém? Então, eu gostaria desde já de pedir para você abrir a tua Bíblia na carta que Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo de número 4, versículos, vamos ler do 10 até o 13. Filipenses 4, de 10 até o 13. Louvado seja o nome do Senhor. Filipenses 4, versículo 10 nos diz assim: Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura quanto a ter fome, tanto ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Curva a tua cabeça e vamos orar em nome de Jesus. Glorioso Deus, nós te agradecemos, Pai, pela vossa palavra, pela revelação, Pai querido, que o Senhor concede a nós nessa noite. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, transmite aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, segundo o teu caminho, segundo a tua vontade, Pai. E que nessa noite nós possamos, sim, Pai, ser fortalecidos em Ti e aprender, Pai querido, como está no centro daquilo que o Senhor tem como vontade para a nossa vida. Assim nos abençoa com a tua palavra. Eu vos peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, quando nós lemos esse texto que Paulo escreve, né, e ele já preso, escreve essas palavras à igreja de Filipos, quando ele recebe, né, uma grande bênção daquela igreja, né, e ele agradece àquela igreja por isso, por aquilo que a igreja, né, havia lembrado dele e havia transmitido a ele em forma, né, de bênção, de abençoá-lo naquela prisão. Paulo muito se regozija, né, primeiramente, né, pela lembrança que eles tiveram, mas também por aquilo que ele recebe. Mas ele deixa muito bem claro à igreja que, apesar dele estar alegre, né, com aquilo que ele recebia daquela igreja, ele deixa bem claro que ele aprendeu a se contentar com aquilo que ele efetivamente tinha. Porque no processo que Paulo passa em toda a sua caminhada, ele aprende a depender de Deus. Ele aprende que durante todo o processo,
que Deus o permite passar, ele aprende que ele deve glorificar a Deus quando ele tem muito, mas ele aprende que quando ele não tem nada ou quando ele tem pouco, ele também glorifica a Deus. Porque ele sabe que em todas as situações, em todas as circunstâncias, Deus irá abençoá-lo, Deus irá fortalecê-lo e Deus irá fazer com que ele supere todas as dificuldades, com que ele vá em frente em todos os obstáculos que ele tem, mas também ele sabe que no momento da abundância, o Senhor o fortalece para que o coração dele não se encha em arrogância, em orgulho, em vaidade com aquilo. Então ele sabe que o processo que ele passou durante toda a vida dele, e que ele expressa isso nas suas palavras quando ele diz, poxa, o viver para mim é Cristo, ou seja, a minha vida está pautada naquilo que Cristo revela e tem para me dar. A minha vida está centrada naquilo que eu efetivamente tenho do Senhor. Então, enquanto eu viver, enquanto eu estiver de pé nessa terra, enquanto eu for em frente caminhando, Deus, Ele está comigo e eu respiro isso, eu vivo isso, eu almejo isso. Porém, Ele sabe também que Ele está tão centrado em Deus, tão centrado com Cristo, que Ele diz, se eu morrer, é lucro. Se eu efetivamente partir, é lucro, porque eu sei para onde eu vou. Eu sei, ele sabia quem aguardava por ele, a vida eterna. Ele sabia o que Cristo prometera para ele. Aleluia. Então, é algo que nós devemos, queridos, prestar bastante atenção, porque cada um de nós tem um processo na sua vida. Deus, ele age num processo de enraizamento para conosco. Né? E é justamente, mais uma vez, Paulo, ele apresenta essa oração à igreja de Éfeso, né? E eu sempre gosto de citar isso, quando ele ora aquela igreja, se coloca de joelhos àquela igreja, para intercessão àquela igreja, clamando a Deus, para que o Senhor viesse a arraigá-los, ou seja, para que eles fossem enraizados verdadeiramente no amor de Cristo, para que eles conhecessem o tamanho, a dimensão deste amor e o que ele realmente significa. Então, na nossa caminhada, queridos, o que Deus quer de nós é realmente fazer esse processo conosco. E quando nós lemos esse livro, Enraizados, nós vamos perceber algo muito interessante, né? Que Deus, ele tem um processo de crescimento para nós. Deus tem um processo de crescimento para nós. Mas esse processo de crescimento nem sempre vai ser da maneira que você espera que seja. Esse processo de crescimento geralmente vai ser em detrimento às tuas expectativas. Esse processo de crescimento, talvez em determinado momento vai gerar frustração na tua vida. Só que o que nós precisamos aprender é que esse processo que nós podemos passar, e talvez você já possa dar maravilhosos testemunhos do processo que Deus tem operado na tua vida. Eu não sei quantos anos você já tem de caminhada com o Senhor, mas eu tenho absoluta certeza que Deus, ele já desencadeou, já começou, já deu o início a um processo de crescimento para você. Você não é mais o mesmo daquele dia em que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Deus já te aprimorou, Deus já te enraizou. Hoje você se sente mais fortalecido, até quando você talvez até nem pense que seja. Mas você tem raízes mais profundas. Sabe por quê, amados? Porque esse processo que Deus, ele nos permite passar, ele causa em nós um aprimoramento. Você consegue ver, perceber que tudo aquilo que você passou na tua vida, tudo aquilo que você passou nas circunstâncias que você já viveu, isso te fortaleceu de alguma forma. Talvez você olhe para você e veja, puxa vida, eu não me vejo tão forte assim. Mas você não vai ver
essa fortaleza externamente, mas você vai ver isso quando você perceber que você tem raízes alicerçadas em Cristo, raízes alicerçadas na palavra, raízes alicerçadas na fé, no Senhor, queridos. E isso vai desenvolver você para quê? Para aquele processo que Deus tem de sucesso na tua vida. Você crê que Deus tem algo de sucesso para acrescentar na tua vida, querido? Você crê nisso realmente? E qual é o sucesso que você espera de Deus? Pastor, eu quero ter um sucesso grande, eu quero ser conhecido, eu quero ter um sucesso financeiro, eu quero ter um sucesso acadêmico, eu quero ter um sucesso intelectual, eu almejo um sucesso na minha cidade, eu almejo ser o maior comerciante na minha cidade, eu almejo algo que vai fazer a diferença na minha vida. Mas você já perguntou para Deus qual é o sucesso que Deus tem para você? E sabe o que Deus quer desenvolver em nós, queridos? Deus quer desenvolver em nós uma visão. E essa visão que Deus quer desenvolver é uma visão que é capaz de fazer você compreender aquilo que Deus está abrindo na tua frente, dentro daquilo que Ele está operando na tua vida. E Deus quer desenvolver essa visão em você, amados, a ponto de você saber para onde olhar dentro daquilo que está acontecendo, dentro das circunstâncias que acontecem na tua vida. A visão que Deus quer desenvolver em você é algo que vai fazer com que você entenda para onde olhar. E não somente isso, mas para que você continue olhando para aquilo que Deus está operando sobre a tua vida. Quando Jesus chama Pedro, e diante daquele pedido dele, Senhor, se for tu, me permite caminhar sobre as águas até o Senhor, então Jesus diz, vem Pedro. E Deus desenvolve, através da fé de Pedro, aquela visão nele. Pedro naquele momento é um visionário conforme a vontade de Deus, porque ele olha para Jesus, ele olha para o seu alvo, ele olha para o seu objetivo em Cristo e caminha sobre as águas. Só que a partir do momento que ele deixa de continuar olhando para Cristo e olha para as ondas, olha para o vento, olha para as dificuldades, olha para aquilo que está acontecendo ao redor dele, ele começa a afundar. E ali ele se desespera, claro, ele está afundando no meio de uma tempestade. E ele grita por socorro. Então nós podemos perceber, queridos, que o Senhor, Ele desenvolve essa visão em nós, através daquilo que nós cremos. Deus, Ele vai fazer e Ele faz muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas isso é segundo o quê? O poder que opera dentro de nós. Onde está a tua visão? Aonde está a tua visão? Você olha para aquilo que Deus tem como objetivo para você? E além de olhar, você continua olhando para isso? Para que você almeje, para que você chegue efetivamente naquilo que Deus tem a desenvolver em você? Na plenitude da realização dele na tua vida? Isso foi o que aconteceu com Davi, amados. Davi era uma pessoa visionária. Davi era uma pessoa visionária. Nós vamos ver, né, nesse livro, né, que nós devemos crescer em 3 tipos de solo. Né? Nós devemos crescer, amados, sabe? No solo da intimidade, nós devemos crescer, né, no solo da comunidade, certo? E nós também devemos crescer, amado, sabe? Num solo que vai fazer com que, amados, nós estejamos firmes naquilo que o Senhor tem como propósito, no serviço, em servir,
Então você precisa de intimidade, você precisa de serviço, e você precisa ter a consciência que você precisa viver em comunidade. Então, Davi, ele tinha essa essência nele. Quando nós lemos os salmos que ele escreve, nós conseguimos perceber essa intimidade que ele tinha. Quando nós vemos a história de Davi, nós conseguimos ver que ele servia. Ele servia seu pai, servia seus irmãos, servia a Deus, serviu a Saul, e ele tinha essa comunidade. Ele, quando foi necessário, ele fez comunidade, ele fez ali uma comunidade com aqueles homens que serviram de exército para ele. Ele foi capaz disso, amados. Então era um homem que tinha uma visão em Deus, naquilo que Deus queria desenvolver na vida dele, e foi assim que ele chegou até o reinado de Israel, e foi assim que Davi terminou os seus dias, com a promessa que Deus tinha feito a ele, que doravante não iria faltar um descendente dele no reino. Então, amados, o que nós entendemos com isso é que a nossa visão precisa se desenvolver em Cristo, olhando para Ele, e continuar com essa visão. Agora você pode ter certeza de uma coisa: o mundo vai querer te distrair. O mundo vai querer te distrair. Eu sempre gosto de citar esse texto, né, que Pedro, ele nos alerta, e ele realmente diz: olha, vocês tomem cuidado, né? Porque o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, procurando a quem possa tragar. Ou seja, o diabo, ele vai tentar te distrair. O mundo vai tentar te distrair. Sabe, amados? E nós verdadeiramente precisamos ter cuidado com isso. O mundo, ele não vai tentar te distrair, o diabo, ele não vai tentar te distrair, talvez com um copo de bebida, porque ele sabe que você não vai cair nessa. Ou talvez com outras coisas, com adultério, com mentiras, enfim, você sabe que você não vai cair nessa. Mas você quer ver aonde você pode ficar distraído? É quando você realmente deixa de olhar para o teu processo, quando você deixa de olhar para aquilo que Deus está fazendo na tua vida e passa a olhar para aquilo que Deus está fazendo na vida da outra pessoa e diz: eita, Deus está trabalhando melhor na vida dela. Se eu aqui dissesse assim: rapaz, olha, eu sou abençoado, mas a Maiara é muito mais. Meu Deus, eu queria, em vez de estar aqui nesse processo, eu queria ir por ali, por aquele processo ali. E sabe o que aconteceu, querido? A tua visão, que precisa estar centrada em Cristo, desenvolvida nele, naquilo que ele tem como objetivo para você, já foi distraída. E você passa a olhar, a desejar, a almejar processo que Deus está fazendo em outra pessoa, que não tem nada a ver com você, objetivos que não tem nada a ver com aquilo que Deus planejou para você, e você nem alcança aquilo que o irmão tem como projeto de Deus para a vida dele, e também nem alcança aquilo que Deus tem para você como objetivo. E nós precisamos ter cuidado com isso. Um outro cuidado que nós precisamos ter, uma outra distração, é resistir a Deus. É resistir àquilo que Deus fala. É quando você sabe que é da vontade de Deus, é quando você sabe que Deus está te chamando, é quando você sabe que Deus está colocando para você aquilo, a porta está se abrindo e você está dizendo: não, Senhor, eu não vou, eu não tenho condições, eu não tenho a preparação necessária. Eu acho, Senhor, que é melhor colocar o irmão tal, eu acho que é melhor colocar outra irmã, porque ela é mais desenrolada, tem mais tempo de crente, tem mais intimidade, ora mais, tem mais tempo disponível do que eu. Meu irmão, não resista a Deus. Não resista àquilo que Deus está colocando na tua vida. Se Deus está, querido, te chamando, venha. Não resista. Cuidado com as distrações.
Não queira acelerar o processo que Deus tem para você. Todo processo vai ter um tempo. A própria palavra diz: há tempo determinado para todas as coisas. Não queira acelerar o processo. Meu querido, vai ter processo. Você vai ver processo de Deus acontecendo na vida de pessoas, que vai ser como uma viagem de avião. Mas vai ter processo na vida de pessoas que vai ser bem lentamente, bem lentamente, bem lentamente. E você vai identificar a velocidade do teu processo, mas não queira acelerar. Sabe por que nós temos muitos pastores hoje frustrados? Muitos ministérios aí afundados? Porque quiseram acelerar o processo. Não acelere esse processo, meus queridos, e não queime etapas do teu processo. Não queime etapas. Quando Paulo diz: eu sei ter muito, mas também sei ter pouco. Ou seja, ele passou por todas as etapas. Para entender que Deus o fortalecia e que Deus estava com ele em todas as circunstâncias, ele teve que passar por todas as etapas. Então a visão dele estava focada em Cristo. Não deixe isso, meus amados, distrair a tua visão. Você quer um exemplo prático disso? Na palavra, eu gosto muito desse texto. Falei com jovens aqui naquele dia da imersão isso. Juízes capítulo de número 9, versículos de 8 a 13. Vem contar a história após a morte de Gideão. Seu filho, Abimeleque, um filho que ele teve com uma concubina, matou 70 irmãos dele e queria reinar sobre o povo. Mas Jotão, o filho mais novo, se escondeu e não foi morto. Então ele propõe uma parábola. E essa parábola, queridos, é algo que nos traz uma lição bem gloriosa. Eu gostaria de ler com vocês Juízes capítulo 9, versículos de 8 a 13, diz assim: foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria labutar, ou seja, iria reinar, iria passar essa luta sobre as árvores? Ou seja, as árvores disseram à oliveira: vem e reina, seja tu o rei sobre nós. E a oliveira, focada no plano dela em Deus, disse: negativo, eu não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque Deus tem um projeto maior para mim, para que eu dê a minha gordura àqueles que se usam de mim. E ele continua: então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Ou seja, a figueira vai dizer: eu tenho uma visão que Deus me deu, Deus me disse, Deus tem como propósito para eu dar a minha doçura aos homens. Eu não vou sair dessa visão, eu não vou me distrair com isso. Enfim, disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: deixaria eu meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores? Ou seja, a videira disse: eu sei o propósito que Deus tem na minha vida, eu não vou tirar o meu foco daquilo que Deus tem, para queimar etapas, para apressar processos, para olhar para aquilo que é de outrem. Não. Então, meus queridos, quando nós olhamos para aquilo que Deus tem para nós e seguimos certo naquele propósito, seguimos firme com isso, meus amados, nós vamos em frente. E Deus que pode, Deus que faz todas as coisas por você, Ele te fortalece, e o fortalecimento de Deus na tua vida te traz crescimento.
E só há, queridos, uma maneira de isso acontecer, é quando nós realmente seguimos em frente, com a visão nele, prosseguindo para o alvo, sem distrações, sem olhar para a direita nem para a esquerda, amados, mas sim indo em frente, sabendo que o Senhor é que nos fortalece. Aleluia. E você vai ter assim sucesso no teu processo. Você vai florescer no teu processo. Você vai conseguir, assim como as árvores que negaram reinar, porque não era o plano de Deus, você vai conseguir, conforme o teu propósito, vai dar a tua doçura, vai dar a tua gordura, vai dar o teu mosto de acordo com o plano que Deus tem para você. Mas é necessário, queridos, que nós entendamos, há um processo, e eu preciso permanecer nesse processo. Eu preciso permanecer, queridos, e fazer desse processo algo concreto na minha vida. Eu preciso personificar este processo na minha vida, como falou Jussiverto semana passada. E esse personificar, amados, é fazer com que Deus mostre que isso é para mim, e eu vou em frente, e eu vou no meu caminho personificando Deus através de mim. Mas para que, queridos, isso possa acontecer, eu preciso de, pelo menos aqui eu separei 3 coisas que nós precisamos fazer, para que esse processo de desenvolver raízes, para que nós alcancemos esse florescimento, esse sucesso, se concretize na nossa vida. A primeira coisa, para que essas raízes se desenvolvam, é focar sempre à frente. Você já deve ter ouvido falar, né? Ou algum testemunho de crente que já falou assim: ah, meu irmão, queria que você tivesse me conhecido há 10 anos atrás. Eu era do fogo. O diabo nem chegava perto. Era só começar a oração, era língua estranha para todo lado. O fogo pegava, o negócio era benção. E hoje? Foi o que aconteceu. Deus mudou. Cansou. Né? Cansou. Sabe, queridos, o processo que Deus tem para nós, ele é algo constante. Por isso, Paulo, ele faz questão de dizer: olha, meus amados, sejam firmes. E essa firmeza, ela não vem de você. Essa firmeza, ela não vem de mim. O ser humano, ele não consegue ser firme por si só. Ele precisa do fortalecimento de Deus para isso. Mas ele diz: sejam firmes. Deus, quando diz a Josué: Josué, seja forte, seja corajoso. Você acha que Deus não olhava dentro do coração de Josué e entendia o que estava dentro do coração dele? Você acha que Deus não conseguiu enxergar que Josué estava morrendo de medo dentro do coração dele? Meus queridos, tinha um líder nato que passou 40 anos liderando o povo, e de repente aquele homem morre, e Deus chama Josué e diz: ó, agora é contigo. Agora é contigo. Eu fico imaginando o turbilhão que havia dentro do coração de Josué. E Deus ainda vem assim e diz: ei, Josué, seja forte, corajoso. Eu fico imaginando Josué assim dizendo: como? Como, Senhor? Aí Deus diz: ó, cuidado, não te desvia, olha para a palavra, não te desvia dela, nem para a direita, nem para a esquerda, segue aquilo que eu vou te dizer, segue as orientações, segue a palavra, ser fiel a ela. Aí você vai encontrar o fortalecimento que você necessita. Então você precisa focar em algo. Foque, queridos, foque naquilo que é necessário para que nós realmente alcancemos aquilo que está na nossa frente, que Deus coloca na nossa frente para nós desenvolvermos.
Neemias capítulo de número 3, versículo de número 28, vai dizer que, diante da necessidade da reconstrução dos muros de Jerusalém, cada levita tomou uma atitude de reconstruir o muro que estava em frente à sua casa. Então, se cada um toma a atitude de reconstruir o muro que está em frente à sua casa, eu reconstruo a parte que está na frente da minha casa, o meu vizinho reconstrói o que está na frente da casa dele, e assim por diante, quando eu ver todo o muro está reconstruído. Eu não preciso estar me preocupando com a parte do vizinho. Eu preciso olhar para a parte que está na minha frente e eu vou reconstruir aquilo que está na minha frente. Eu tenho que focar à frente aquilo que Deus tem efetivamente a realizar na minha vida, porque há um processo de sucesso em desenvolvimento em você. E eu não posso me distrair. Eu não posso perder tempo com tropeços. Eu não posso perder tempo com coisas que vão me tirar o foco da grande missão que Deus tem para mim. Porque quando eu entendo que eu preciso ir em frente, que eu preciso continuar nessa caminhada, que Deus vai me fortalecer, que Deus vai me orientar, que Ele vai ser a minha bússola, que Ele vai ser, querido, aquilo que me fortalece, realmente eu consigo desenvolver minhas raízes aí. Eu faço com que as minhas raízes cresçam cada vez mais. Quando uma árvore está crescendo, ela tem um objetivo. O objetivo dela é o que? É ser frutífera um dia. Mas ela não vai ser frutífera do dia para a noite. E ela precisa vencer todas as dificuldades que se apresentam. Ela precisa vencer a época chuvosa, ela precisa vencer a época seca, ela precisa vencer a época dos ventos. A árvore precisa vencer tudo isso. Então, como ela vai fazer, meu amado? Ela vai criar raízes para que ela se fortaleça para alcançar esse objetivo que ela tem lá na frente, que é florescer e dar seus frutos. Nós vimos aqui a parábola que fala sobre as árvores, sobre a figueira, sobre a oliveira, sobre a videira. Você acha que elas já começaram a dar frutos? Você acha que elas alcançaram esse processo de Deus na vida delas, sem que elas tivessem passado por situações adversas? Não. Cada uma teve que desenvolver as suas raízes para que alcançassem aquilo que Deus estava, mas elas não perderam o foco. E para que isso aconteça, para que essas raízes cresçam, nós precisamos, amados, de pelo menos duas coisas importantíssimas: fidelidade e obediência. Fidelidade e obediência, querido. A obediência não pode abrir, nós não podemos abrir mão disso. Nós não podemos abrir mão. Deus, Ele quer obediência, não sacrifícios. Deus, Ele quer a nossa fidelidade. Deus, Ele quer que nós estejamos com Ele, fechados. E quando nós vemos Davi, amados, o exemplo dele, um homem que foi fiel ao Senhor, mas você pode dizer: ah, puxa, pastor, mas Davi pecou. Mas quando nós lemos o Salmo de número 51, e vemos aquele homem de coração rasgado, dizendo para Deus: Senhor, eu não me importo que o Senhor tire de mim o que for. Se eu não for mais o rei, eu mereço. Se eu viver doravante na miséria, eu mereço. Mas, Senhor, não tira de mim o teu espírito. Então nós vemos a fidelidade de um homem arrependido, que entende que a presença de Deus é maior do que qualquer coisa na sua vida. E nós precisamos, amados, ir para essa caminhada de fidelidade e obediência. E é confiando no Senhor que Ele vai nos levar ao propósito dEle na nossa vida. Confiando nele. Você imagina o exemplo de Gideão, e você conhece muito bem a história, que de 30 e 32 mil homens, ficaram 300. Tem uma diferença até boa entre um e outro. Mas ele acreditou
confiou no propósito de Deus, e Deus mostrou que ele era fiel para com Gideão e deu a vitória. Aleluia. E ele desenvolveu suas raízes com o Senhor. E é isso que Deus está fazendo na tua vida, querido. Confie em Deus. Confie em Deus, não confie na tua vontade. Porque muitas vezes o que nós queremos? Dizer não àquilo. Puxa vida, eu estou nesse ministério aqui, mas eu acho que eu poderia fazer melhor. Eu acho que eu poderia estar um passo à frente. Eu estou nesse ministério aqui, mas puxa vida, eu acho que eu já deveria estar fazendo tal coisa. Eu acho que eu já deveria ter sido enxergado para fazer outra coisa. Você acha. É você que acha. E Deus não trabalha em cima dos achismos, dos nossos achismos. Deus trabalha conforme o propósito dele. Aleluia. Meu querido, não confie na tua vontade. Não confie no teu coração. Não confie no teu plano, porque tudo isso é enganoso. Porque sabe o que a nossa vontade vai trazer para nós? Quer trazer para nós? Conforto. Bem-estar. Se nós passamos por um pouquinho de aperto, opa, esse ministério já não serve para mim. Não, se fosse de Deus eu não passava por aperto. Se fosse de Deus, eu não passava por sufoco. Meu amado, foque em frente. Sabe por quê, queridos? Deus não está preocupado em nos dar conforto. Deus está preocupado em nos dar raízes. Deus está preocupado em nos dar raízes, fundamentos, bases, para que nós venhamos, queridos, a suportar aquilo que Ele tem a acrescentar na nossa vida. E você pode ter certeza que você está aonde Deus quer que você esteja. E é aí que o Senhor vai te fazer crescer.